O secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarubo, disse a David Gambler, chefe interino da coordenação de sanções do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que discorda em classificar as facções criminosas, o PCC e o CV, o Comando Vermelho, como organizações terroristas. Reportagem da Folha de São Paulo de ontem. Aspas. Não consideramos as facções organizacionais terroristas. Em primeiro lugar, porque isso não se adequa ao nosso sistema legal, sendo que nossas facções não atuam em defesa de uma causa ou ideologia. Elas buscam lucro através dos mais variados ilícitos, afirmou o Mário Sarubo, que é o nosso secretário nacional de segurança, segundo a Folha de São Paulo. Para ele, o governo Lula tem dado respostas e trabalha ativamente na construção de políticas públicas, combatendo essas facções, inclusive fortalecendo a integração com os demais países da América Latina. Na reunião, os representantes americanos pediram para que o Brasil, assim como outros países, enquadre as organizações criminosas como terroristas, porque enquadra elas em outras tipificações, a agilidade para julgamento e condenações é maior e penalizações também. Mas, para o secretário nacional de Segurança Pública, eu vou repetir o nome do cidadão, Mário Sarubo, essa não é a prioridade do Brasil, porque, segundo ele, o Brasil já tem políticas públicas efetivas para combater esse tipo de crime. Eu não sei em que Brasil o secretário nacional de Segurança vive, Suzy. As nossas facções criminosas, as facções criminosas que atuam dentro do Brasil, nunca estiveram tão fortes, Suzy. Ontem mesmo a gente teve uma notícia aqui que mataram um cidadão em praça pública, se eu não me engano, em Caraúbas, porque ele vendia jogo de bicho e tinha sido proibido de vender jogo do bicho. Como ele não atendeu a recomendação, executaram o cidadão em praça pública. Todo mês aqui a gente toma conhecimento de uma facção criminosa nossa, nova no Brasil. Já se fala, Suzy, em mais de 100. Só no norte do país se fala em mais de 20. Eu não sei em que país esse cidadão vive. Por isso que quando fazem ligações do partido que governa o Brasil com o crime, acham ruim. Não tem que enquadrar para amanhã pessoas de facções criminosas como terrorista, não. É para ontem. Para tipificar como organização, para tipificar como terroristas, o governo brasileiro foi rápido para aqueles que atentaram contra o Brasil no dia 8 de janeiro, que invadiram os prédios públicos. Foi muito rápido. Condenaram a 14 a 16 anos à vontade, foram muito rápidos. Mas para tipificar um cidadão de facção criminosa como terrorista, não. É uma aberração, mais uma. É um absurdo. E eu queria conhecer essa política pública que está funcionando aqui no Brasil. Quem tipifica, é importante deixar isso muito claro. Quem tipifica o que é o que não é o governo, é a lei. A lei quem define e decide se é uma organização criminosa, se é uma organização terrorista. Não é Trump e as intenções dele que vão decidir pelo Brasil. A pressão de um país externo que vai decidir isso. Olha só, a lei que trata do terrorismo aqui no Brasil, a lei número 13.260 de 2016, especifica que os atos de terrorismo são aqueles praticados com motivações de xenofobia, discriminação ou preconceito racial ou com a finalidade de provocar terror social generalizado. Essas organizações criminosas que atuam no Brasil, elas não atuam com esse fim. Elas atuam, como foi dito pelo secretário, com o objetivo exclusivamente do lucro e, em função disso, praticam os crimes para obter o lucro. Então, é diferente de uma organização terrorista, como o Hamas, que o faz para retirar e matar pessoas que são judeus e afins. Como é que a sociedade vive hoje? Como é que os pais de família veem seus filhos saindo? Como é que o trabalhador, não só da periferia, que não está envolvido com o crime, tem essa percepção do que as facções fazem? Ou você paga para você ter o seu comércio, ou você fecha na hora que ele diz, ou você sai da forma que ele quer. BG usou o exemplo do cidadão que foi morto lá, que fazia jogo do bicho, que teria sido proibido pelo crime. Quantos e quantos não são mortos porque desobedecem ao crime? Isso é terror social.
Isso é terror generalizado. Eu, como mulher, sair sozinha na rua e voltar para casa com o medo do trânsito, do que pode acontecer, de que uma facção ou que alguém não, ache que uma foto que onde eu estou fazendo paz e amor seja uma apologia a algum tipo de facção, isso é terror generalizado. Quantas famílias, aquele pai que perdeu o filho em Porto Seguro porque o menino fez uma dessas, acho que um 3 numa foto e foi considerado de uma facção, a outra foi lá e matou. Isso é terror generalizado. Bruno Araújo usar o legalismo jurídico para tentar impedir uma ação que tem efetividade na ponta, ou ele está vivendo fora do Brasil, ou ele não está acompanhando o que acontece nesse país. Bruno Araújo usar Eduardo Bolsonaro ou o que acontece em Israel para justificar que pessoas que pertencem a facções criminosas nesse país não sejam enquadradas como terroristas, ele só pode não estar acompanhando o que a gente está vendo nas ruas do país. Eu não quero saber se Eduardo Bolsonaro cantou, falou, se conversou merda, se botou mais uma fake news. Eu não quero saber se Israel perseguiu. Eu quero saber que esse tipo de ação dá resultado na ponta. O governo brasileiro, de fato, ele pode justificar que não tem como mudar a lei, mas ele tem como pedir ao judiciário. Lula tem como encaminhar para o Congresso uma lei que determina que quem for confirmado como pertencente a uma facção criminosa, que quando for preso seja enquadrado como terrorista. Para começar, ele sendo enquadrado como terrorista, ele não tem fiança, nem sai no outro dia rindo da polícia e desmoralizando a nossa polícia, não. Ele sendo preso hoje, ele vai para um sistema penitenciário logo, ele não faz pouco não do sistema judiciário, não. O que é que precisa acontecer mais aqui? Você não sai de casa tranquilo, Bruno Araújo? Eu saio. E mais, sai não. Saio. Nenhum cidadão do Brasil sai de casa tranquilo. Você não pode falar nem por E mim, mais, nenhum. brasileira, Bruno. E mais, o cara mata você em praça pública, mete bala e sai rindo. Isso não é terrorismo? Não. O caos social que ele aplica em cima dessa ação não é terrorismo? Aí você vai para a questão fria da lei para tentar justificar. Ah, o cara de El Salvador. Hoje o mundo usa o cara como exemplo. Negativo. Eu tenho como exemplo positivo. O cara que restringe direitos das pessoas. Faça uma pesquisa e pergunte se acham positivo ou negativo. Faça uma pesquisa. Mas os politicamente corretos não. Acha que aquilo é um absurdo porque ele implementou a lei marcial, tem 4 anos, mas hoje o cidadão em El Salvador vive livre. Tem segurança. 1 ano que não matam ninguém no país. 1 ano. Ele resolveu sair do status quo e enfrentar a criminalidade. Era das maiores do mundo. Aí vem um governo de fora tentar um acordo com o Brasil, porque só vistos negados para pertencentes a facções criminosas com crimes na justiça brasileira. Foi quase 130 dos Estados Unidos no ano passado. Aí não vale para os Estados Unidos pedir isso. Não, eles podem pedir o que querem. Entendeu? Para tentar arrochar, fazer uma... Já que gosta tanto de associações, pessoal do governo brasileiro, fazer uma associação contra a criminalidade dentro dos países, aí usar a lei fria para tentar justificar que seja contra, é brincadeira. E a gente tem 2 projetos de lei aqui, um até do senador Stevenson Valentim, que passou pela CCJ, a Comissão de Justiça e Cidadania, ainda em 2023, onde ele altera a lei antiterrorismo, a lei antidroga e a lei de organizações criminosas, além do Código Penal, para equiparar as ações de grupos criminosos organizados à atividade terrorista, alterando a pena dos atos. E um outro é do senador Sérgio Moro, do Paraná, onde ele também quer essa alteração, transformando os crimes de facções, transformando os faccionados em terroristas. O do senador Sérgio Moro, ele ia até voltar a apresentar agora em 2025.